Bom, eu fiquei pensando por que eu fui escolhida para estar aqui hoje com vocês, né? Já que eu não sou empreendedora, não criei nenhum conceito, não sou coach e nem sou líder de algum negócio, né? Bom, eu sou a Luana, tenho 30 anos, sou engenheira de materiais, doutora em química, cientista, formada nessa universidade que está recebendo o TEDx hoje. Sou filha de ferramenteiro. Meu pai, Walter, veio do interior de São Paulo com a sua família. E após meu avô morrer, quando ele tinha 10 anos, a minha avó cuidou dos seus 3 filhos sozinha. Já a minha mãe veio lá do sertão da Bahia, junto com mais 7 irmãos. Depois de um tempo que meu avô começou a trabalhar aqui, ele decidiu retornar para o Nordeste e a minha avó ficou aqui, cuidando dos seus 8 filhos. Bom, eu cresci inspirada nessas 3 Marias. Maria José, Maria Rosa e Rosa Maria, minha mãe, que me ensinaram que é preciso ter força, graça e gana sempre. Por ter feito só até a 7ª série, a minha mãe dizia que eu poderia escolher qualquer profissão, mas que eu deveria estudar muito, muito mesmo. Por sinal, ela queria que eu fosse jornalista. Já meu pai, ele era todo babão, o sonho dele era me ver estampada no outdoor. Bom, nem apresentadora de jornal, muito menos garota propaganda de calça jeans. Mas cá estou eu, sendo palestrante de um TEDx. Meus pais me ensinaram que as coisas iam vir, os meus objetivos iam ser alcançados. Desde que eu tivesse 2 coisas, eu e minha irmã, Luciana. Dedicação e paciência. Dedicação. Enquanto meu pai dizia, Luana, dá o seu melhor, a minha mãe soltava você não faz mais do que obrigação. Mas foi não fazendo mais do que obrigação que eu ingressei na universidade pública, a primeira e única da minha família. Teve gente que não acreditou que eu ia conseguir. Falavam para mim, nossa, mas a Luana não tem cara de engenheira? Mas, gente, aonde já se viu engenheiro tem cara onde? Né? Eu confesso que, por um lado, eu achei que seria difícil, mas até que foi fácil eu ter sido a primeira da minha família, porque eu tive a liberdade de viver a universidade da minha forma. Coragem. Foi isso que eu tive para realizar tudo que eu consegui aqui dentro. Logo no 3º mês, eu comecei a fazer uma pesquisa científica, e pouco menos de um ano depois, eu recebi esse, que foi o meu primeiro e o primeiro prêmio acadêmico aqui da universidade. Isso me motivou muito, vocês imaginam, né? A gente gosta de fazer um trabalho, apresentar esse trabalho para as pessoas já é algo muito gratificante. Você ser reconhecido por ele foi indescritível. Foi assim que eu abracei tudo o que a universidade pública me deu. Pude ir para outro estado, realizar um curso, né, cursar engenharia de materiais numa outra universidade federal, coisa que eu nunca imaginei, porque meus pais não deixavam nem eu dormir fora de São Paulo. E talvez a maior das minhas conquistas, que foi ingressar numa pós-graduação e me tornar doutora. Bom, eu estou falando tudo isso, vocês devem estar imaginando, nossa, essa menina só estudou, é uma nerd, só vivia nos livros, né? Realmente, nesses 3 primeiros anos, eu só fiz isso. E eu deixei até a saúde um pouco de lado. Cheguei a correr risco de vida, e foi a partir dessa segunda chance que foi me dada que eu resolvi viver a universidade de uma outra forma. Foi assim que eu comecei a conciliar as disciplinas da pós-graduação e os experimentos no laboratório com os treinos, os jogos de basquete, com os cursos de idiomas, com a dança de salão, com o trabalho em ONGs. Inclusive, fui rainha da bateria da Universidade Federal do ABC, da Infanteria, durante 4 anos de doutorado. Eu imaginei que vocês iam rir, né? Porque, assim, ninguém imagina, né, que uma pessoa que está envolvida com ciência, academia, até meus professores olhavam meio torto às vezes, né? Nossa, a gente imagina uma pessoa assim um pouco mais intelectualizada, introvertida, mas essa foi a identidade que a universidade me deu. Aquela era a Luana. Essa é a Luana. Foi no meio da maior oportunidade que eu tive aqui dentro, e talvez até de um sonho realizado, que foi fazer essa pesquisa, esse estágio de pesquisa lá no Max Planck, que eu, na verdade, obtive a minha maior conquista, que foi mostrar quem nós somos para os estrangeiros. Eu saí daqui com o meu orientador, os meus amigos, meus pais, tudo falando assim, Luana, você abraça todo mundo, você beija todo mundo, toma cuidado.
os alemães são mais introvertidos. Não vai chegar lá e já abraçar e beijar todo mundo, né? Pois bem, eu cheguei na Alemanha no fatídico 7-1. No meu terceiro dia de Alemanha, após o jogo, eu recebi o meu primeiro abraço de uma alemã. Eram meus pêsames, na verdade, dessa alemã. Mas eu fiquei extasiada. Eu saí do laboratório pisando em nuvens, só querendo chegar no meu laptop e mandar um e-mail para as pessoas ou mandar uma mensagem falando: eu recebi o abraço de uma alemã. E aí eu entrei no meu escritório, dei de cara com um dos meus colegas de trabalho, alemão, e a primeira coisa que eu fiz foi dar um beijo e um abraço no alemão. Sentei, e eu só fui perceber o que realmente eu tinha feito quando eu olhei para o lado e ele estava estático, da cor do estofado de vocês, vermelho. Eu tinha duas alternativas. A primeira seria ou pedir desculpas, só que eu acho que ia ser muito mais constrangedor, ou deixar. Eu preferi deixar. E foi cometendo essas pequenas gafes durante todos os dias, que praticamente foi o que eu fiz, foram que as pessoas foram se acostumando naturalmente com o meu jeito de ser. Até que meses depois, no meu aniversário, estava todo mundo me abraçando, me beijando. Na minha despedida, eu recebi um abraço do meu chefe, me agradecendo, me desejando boa sorte. E naquele momento, eu nunca dei tanto valor a um abraço. Cheguei aqui no Brasil super confiante, já estava na época da minha defesa de tese, né? Falei, se eu conseguir os abraços dos alemães, eu vou conseguir tudo, agora vai ser tudo mais fácil. Só que as coisas estavam um pouquinho diferentes. Tem uma pesquisa da Nature que diz, de 2017, que diz que os estudantes de pós-graduação têm 6 vezes mais chances de adquirir transtornos de ansiedade e depressão. Pois bem, eu me vi fazendo parte das estatísticas. Quando eu retornei, eu sentia que eu tinha que fechar um ciclo. E esse prazo era curto. Deixei tudo de lado, tudo isso que eu falei para vocês que eu fazia. E foquei em terminar a minha tese de doutorado. Isso fez com que, no dia da minha defesa, eu estivesse em estado de choque. Eu não lembro praticamente nada do que aconteceu nas minhas 5 horas de arguição. Na verdade, o que eu lembro muito forte daquele dia foi, na hora da comemoração, os meus amigos aqui da UFABC, né, que eu sou da primeira turma, então todo mundo me conhecia, me dizendo: Luana, você é demais. Luana, como você conseguiu? Você é minha inspiração, eu espelho em você. E aquilo não fazia nenhum sentido para mim. Com uma semana de reclusão, eu saí pela primeira vez de casa, que eu achava que eu estava cansada. Foi no almoço de celebração de final de ano. E, em determinado momento, as pessoas, amigo secreto, um grita, o outro pula em cima da mesa. Eu comecei a sentir os meus pés formigarem e as minhas mãos se contraíram. Aquela era a minha primeira crise de ansiedade. Depois disso, vieram inúmeras. Eu tentei perguntar para as pessoas se aquilo era normal, para professores, que eu tinha muitos professores que eram muito meus amigos. Eles falavam: Luana, foi o final de uma fase, tudo vai melhorar, confia. E eu fui confiando e tendo crises. Até que chegou um determinado momento, eu falei: não, eu preciso tocar a minha vida de novo. E eu decidi fazer uma viagem com a minha irmã, meus primos. E fomos para um lugar muito bonito. No meio dessa viagem, a gente foi fazer uma trilha, né? Em algum momento, eu me distanciei das pessoas nessa trilha. Até que eu cheguei na frente de um precipício. Um precipício lindo, lindo. Aquele mar clarinho. Normalmente a gente sente um arrepio, né, assim no estômago, alguma coisa do gênero, ou uma vertigem. Mas eu só senti vontade de pular. Pular. Eu queria acabar com alguma coisa que estava me incomodando. Só que aí, nesse momento, a razão acabou falando um pouquinho mais alto. Eu pensei na minha mãe, que estava em São Paulo, doente, teria que, talvez, vir para aquela cidade para resolver alguma coisa. Pensei na minha irmã, porque se eu pulasse, a minha irmã ia ser indiciada, meus primos iam ser indiciados, ou o que seja. E foi aí que eu decidi que, se não fosse por mim, seria por eles que eu ia continuar. E eu dei de cara com essa paisagem aqui. Linda, né? Momentos depois,
eu pensei, uns 5 minutos depois, que se eu tivesse decidido pular naquele momento, eu não ia presenciar isso mais. Não foi fácil. Depois ainda dessa oportunidade, eu tive crises, muitas crises. Eu criei fobias. Eu tinha fobia de pessoas, eu tinha fobia de lugares fechados, fobia de me apresentar em público, fobia de ruídos. Ruídos. E a única coisa que eu poderia ouvir sem me incomodar era o batuque da bateria. Eu comecei a me perder. Eu perdi o meu jeito de ser, perdi peso, 17 quilos. Perdi motivação de trabalhar, e isso é horrível para quem faz ciência, pesquisa, né? Porque a gente tem que fazer artigos, eu não conseguia escrever. Só que o problema maior foi começar a perder pessoas. Comecei a perder as pessoas. E foi nesse momento que eu falei, eu preciso pedir ajuda para alguém, porque até então eu não tinha coragem de contar para ninguém, meus pais não sabiam, meus familiares não sabiam. E aí eu fui numa palestra. Nessa palestra eu ouvi que a gente precisa ter coragem. Lembra aquela coragem que eu falei de fazer as coisas? Sim. Coragem para levantar. E aí eu fiquei pensando, levantar, mas como que eu vou fazer isso, né? Como cientista, a gente pensa na forma mais objetiva, né? Comecei a me levantar. E aí, então, eu estabeleci que eu iria me levantar todos os dias pela manhã, junto com o sol. Comecei a me levantar para voltar às atividades físicas. Comecei a me levantar para tomar coragem e ir num barzinho ver os amigos, ou ir numa festa de aniversário, ou apresentar uma palestra. Porque eu sabia que eu precisava continuar inspirando as pessoas. Até que eu me levantei para procurar ajuda médica. Perdi o medo de tomar medicação e me levantei para falar, que foi uma das coisas principais que o meu psiquiatra falou. Luana, você precisa falar. E foi falando que os meus amigos, meus familiares começaram a tomar conhecimento e me ajudar a levantar também. Porque tinha vezes que eu queria desistir. Só que eles não desistiram de mim. Foi me levantando que eu comecei a incentivar outros amigos a se levantarem, que não tinham coragem de falar também. Foi me levantando que eu comecei a me reencontrar de novo. E a ser eu mesma outra vez. Foi me levantando que eu resolvi aceitar um novo desafio profissional, um grande desafio. E foi me levantando que hoje eu consegui estar aqui, dividindo tudo isso com vocês. Coisas que nem mesmo meus familiares sabiam, como eu acabei de dizer. Só que agora é minha vez de perguntar. Até quando vocês vão esperar para se levantar, sair da zona de conforto e mudar o rumo da vida de vocês? Até quando vocês vão esperar para se levantar e ajudar a pessoa que está do lado de vocês a se levantar também? Até quando vocês vão esperar para se levantar e fazer daquela dificuldade, aquela dificuldade que cada um tem guardado, que às vezes a gente acha que é pequenininho, mas é que é muito grande para a gente, e transformar isso em oportunidade de vencer? Vocês não vão esperar muito não, porque esse momento é agora. Levantem-se. Sejam corajosos. É nesse momento que se inicia o futuro. É nesse momento que vocês têm a oportunidade de transformar qualquer coisa na vida de vocês. Ai, que lindo. Eu acho que agora eu sei o porquê eu fui escolhida para estar aqui hoje. Obrigada, gente.